Obrigado, viu? Bom dia, irmãos, mais uma vez. Meus irmãos queridos, no último sermão intitulado Lidere com Sabedoria e não com estutícia, pregado há 15 dias atrás, a mensagem foi introduzida falando sobre o pecado. E eu introduzi o argumento dizendo que o pecado, ele afetou grandes áreas da nossa vida. E uma dessas áreas foi a liderança. E eu mostrei para vocês que isso aconteceu desde lá do jardim, Adão e Eva, Gênesis 3. Que Deus nos fez para liderar, nos fez para governar em diversas faces da vida. No entanto, como um antigo mito diz, e eu disse que a gente não tem como comprovar a veracidade desse argumento, mas muitos falam assim, nós, segundo este grande mito, nós não conseguimos usar pelo menos 10% da nossa racionalidade, da nossa capacidade cognitiva, do nosso potencial de pensamento, de elaborar coisas. A verdade é que o pecado afetou por completo as áreas da nossa vida e prejudicou justamente esta área, a área da liderança, a área da influência, porque liderar é influenciar. Então o pecado veio em cheio e nos atingiu. E na oportunidade eu frisei que hoje temos sérios prejuízos. Nós temos homens e mulheres que não conseguem cumprir bem o seu papel, porque não conseguem liderar como homem e como mulher. Nós temos problemas também dentro da área profissional. Há pessoas que não conseguem liderar na área profissional. E nós temos também dificuldades dentro da igreja. Os departamentos, os líderes, pastores sofrem na liderança, no exercício dela, na prática, no exercício de sua liderança. Há também problemas nesse sentido. E nós sabemos, eu repito, que a base de tudo isso está na depravação humana. O homem se desfigurou, o homem foi depravado, depravou-se, na verdade, ao pecar. Obviamente, o pecado que distorceu a humanidade não tirou dele a sua responsabilidade. Então, o homem é completamente responsável pelos seus próprios pecados. Por isso, o intuito do sermão passado foi resgatar esta autoridade, pedir a Deus que nos levasse ao resgate da autoridade, porque caso contrário o exercício dela seria envolto a erro. Quando a gente não tem esse resgate dessas áreas da nossa vida e a área da liderança, ela fica envolto ao pecado, ela fica envolto ao que é erro. E Salomão mostrou alguns exemplos naquele sermão. E nós vimos que como alguém que não lidera com a sabedoria que decorre de Deus, o que ele faz? Ele pode incorrer em não dar valor às pessoas que estão debaixo de sua condução. E sem critérios específicos, este líder desqualificado, ele coloca pessoas desqualificadas em locais importantes. E o nome disso é imprudência, porque em nome da insensatez, ele coloca pessoas tolas em locais onde deveriam existir pessoas nobres ali. E eu mostrei para vocês que líderes despreparados, via de regra, eles agem desta maneira. O que eles fazem? Eles desvalorizam as pessoas e muitos até têm certas pessoas capazes como seus rivais. E acham que se eles as oportunizarem, elas irão puxar o seu tapete. E às vezes você, no seu dia a dia, vive essa tensão. Você é uma pessoa capaz, uma pessoa que tem formação, que dedicou-se anos da sua vida em uma faculdade, está lá no seu trabalho, está lá em uma repartição, mas não é valorizado. E aquela pessoa que está lá liderando você não tem as mesmas capacidades que você tem. E eu falei isso para você, que você deveria ter calma e não se precipitar, porque Deus do alto céu está vendo todas as coisas e dará o fim justo a tudo. Você não deve se precipitar. Você deve continuar se capacitando. Embora as pessoas achem que se te oportunizarem,
você vai puxar o tapete delas. É porque elas não conhecem a sua nobreza. Elas não conhecem que você é filho de Deus e que os seus pensamentos são nobres. Eu sei que se você fosse colocado naquele ambiente, naquele local, você iria se sujeitar como servo de Deus e você iria demonstrar seus valores ali, sempre honrando a liderança. Mantenha esse coração, que quem sabe Deus abra uma porta para você. Eu não sou profeta, mas quem sabe Deus abra uma porta para você. Pode botar aí, minha filhinha. Quem sabe Deus abra uma porta para você e você, quem sabe, acesse algumas áreas e Deus te faça granjear alguma coisa. Mas confie em Deus. Eu mostrei que certos líderes têm isso. Eles pegam a sua posição que tem e barganham sem se importar com a incompetência de algumas pessoas, de alguns candidatos. E eles estão esquecendo, meus irmãos, que ao colocarem pessoas inadequadas em funções, eles estão, na verdade, só reproduzindo aquilo que eles mesmos são. E que o maltrato, o mau comportamento daqueles que são seus subordinados, que não são qualificados, só espelham a má liderança que eles mesmos têm. Eu mostrei para vocês que o líder insensato, ele leva o líder sensato, ele eleva os seus subordinados. O que você faz? Um homem sábio que lidera, você leva os seus subordinados a crescerem, você forma eles, vocês fazem com que eles venham galgar a posição e você não tem medo que ele venha até ocupar seu próprio cargo. O pregador falou que liderança insensata, ela acaba o quê? Invertendo os valores. E eu mostrei para vocês que a liderança precisa ter responsabilidade, prudência, perícia e sabedoria. E para tanto, ele usou o exemplo, o pregador, o Eclesiastes, usou o exemplo do caçador. E ele mostrou que o caçador faz uma cova, ele faz um buraco para fazer a sua caça, para pegar a sua caça. Mas ao mesmo tempo que ele prepara isso, como uma pessoa hábil, ele precisa ter ciência de que ele pode cair na própria cilada que ele está montando, na própria arapuca. E também ele mostrou que aquele que transpõe um muro, ao atravessar o muro, ao derrubar o muro, ele pode ser surpreendido com a serpente do outro lado. Isso representa que nós precisamos ter muito cuidado, perícia, prudência, enquanto nós caminhamos na liderança, para nós não sermos surpreendidos com nada, com uma cova aberta, com a serpente do outro lado do muro. Ele falou que homens trabalham, esses líderes trabalham com pedras, eles quebram as pedras, eles talham madeiras nas florestas, e eles precisam ter cuidado com essa atividade. Líderes têm atividades perigosas. Às vezes você está em uma atividade que tem grande risco, então você precisa ser perito nisso. Você tem que ter perícia, você tem que ter cuidado. A liderança sempre vai exigir uma atenção muito acurada. Quando eu trabalhava na elétrica, eu sou formado em eletrotécnico, e eu trabalhei muito tempo na Coelba. E eu tive alguns amigos, infelizmente, que morreram por causa da autoconfiança. Fecha o circuito, abre o circuito. E a gente tinha o costume de dizer, o circuito está com fogo, ou seja, está energizado. E nesse abre e fecha de facas fusíveis e outros contatores lá, o que acontece? Esqueceram que estava fechado. E aí fulano foi lá e meteu a mão na rede e morreu eletrocutado. Mas era um excelente profissional. Um outro amigo meu morreu caindo de um poste de 14 metros no fechamento do último ponto do circuito. Um rapaz profissionalíssimo, nunca subiu para executar sua atividade sem estar com todos os seus EPIs. Mas naquele dia ele foi passar para o outro lado do poste, tirou o talabar, que alguns de vocês conhecem muito bem o que significa isso, mas quando ele jogou os pés, o corpo foi para trás, não tem como voltar, não tem como segurar. Ele despencou de 14 metros e faleceu, depois de alguns dias na UTI. Atividades na liderança, irmãos, exige de nós atenção, e a gente precisa ter isso. Ele também usou o exemplo do machado embotado, do ferro embotado. Quem usa um ferro embotado, cego, vai exercer muita força. A liderança não pode ser exercida aos troncos e barrancos. A gente não pode fazer uma força extrema para que as coisas aconteçam. Tem que ter sabedoria. O que o líder sábio vai fazer? Salomão disse, ele vai afiar o corte do machado, para que ele tenha um corte preciso, para que as coisas possam render, para que a sua liderança tenha resultados precisos.
no exercício dela. Você não pode ter uma liderança na sua vida, uma liderança cega. E por último, ele usou o exemplo do encantador de serpentes. Ele falou daquele homem que é hábil com as serpentes e que hipnotizava as serpentes para lucrar com aquilo. Mas em um momento ele não se deu conta que ele não conseguiu encantar aquele animal peçonhento e ele foi abocanhado por ela. E ficou agonizando no chão. E todo mundo que estava ali, com certeza, observando aquele hábil homem, encantador de serpentes, agora agonizando, de que valerá? Eu mostrei para vocês que uma liderança inábil não vale a pena. Não vale a pena você estar em certas posições e não estar preparado. Você pode morrer no exercício da tua liderança. Você pode matar muitos no exercício da sua liderança por incompetência. Líderes incompetentes, eles acabam perdendo espaço. Líderes incompetentes acabam até morrendo no exercício de sua atividade por falta de atenção, por falta de prudência e por falta de cuidar bem daquilo que Deus lhe confiou. Vocês já devem saber de muita gente aí no seu convívio, na história, de pessoas que pareciam ser super preparadas, mas foram maus gestores da sua liderança e acabaram se matando porque não suportaram a derrocada do seu trabalho e de sua atividade. Peçam a Deus, meus irmãos, que venha redimir a liderança. E eu mostrei para vocês que para ter uma liderança redimida, liderança em todas as áreas da vida, família, igreja, trabalho, para ter áreas da nossa vida redimida, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor e chamar a Cristo que venha governar a nossa vida, mover nosso coração para que tenhamos uma igreja, uma família, nosso trabalho, as funções que nós realizamos em excelência, sabendo que Cristo, uma vez em Cristo, nós fomos revivificados e precisamos possuir a mente de Jesus no que nós fazemos. E toda a liderança que Ele nos outorgou exige isso, a mente de Cristo. Este aqui, irmãos, é o resumo do que nós conversamos há 15 dias atrás. Pode ficar tranquila, viu, irmãzinha? Fique em paz aí, que não me incomoda não. Hoje nós vamos pregar, meu querido e minha querida irmã. O pregador vai nos falar a respeito dos tolos e de meninos, tolos e meninos. E ele vai nos chamar a abandonar de vez a vinda insensata. Nós já estamos chegando quase ao final da nossa saga em Eclesiastes. E hoje ele vai falar mais uma vez desse tema e vai nos mostrar que existem tolos e meninos. A gente vai ver como os tolos usam mal as suas palavras. E a gente vai ver como os meninos estão liderando e o prejuízo que isso traz. E nós devemos abandonar de vez isso. Vamos ficar de pé e vamos ler Eclesiastes, capítulo 10. A gente vai concluir esse capítulo hoje. A gente vai fazer a leitura do verso 12 ao verso 20. E considerar essas verdades aqui. Nas palavras do sábio, há favor, mas o tolo dos seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estuto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoeis o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Vamos orar, irmãos, e pedir a bênção de Deus na exposição do seu sagrado texto. Senhor, viemos mais uma vez ouvir a tua palavra, sedentos.
E como nós sempre temos orado aqui, Senhor, cremos que ela é suficiente e eficaz para penetrar o mais profundo do nosso ser e provocar as mudanças que nós precisamos, Senhor. Nessa hora que nós abrimos a Tua palavra para considerá-la, rogamos, Senhor, que haja santo temor no meio do Teu povo, haja reverência. E eu, Senhor, na posição de servo, comunicador da Tua palavra, lhe rogo, ó Pai, que me dê iluminação, que me conduza, Senhor, nas minhas palavras, que possa haver edificação a todos aqui essa manhã, para a glória do nome de Cristo, porque amamos a Tua palavra e a temos, Senhor, como autoestima em nosso coração. No nome de Cristo nós oramos estas bênçãos e te rogamos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito bem. Nos versos 12 e verso 15, Salomão, ele vai falar especificamente das pessoas insensatas. Entre o verso 12 até o verso 15, ele vai fazer isso. E você já está acostumado no livro do Eclesiastes que o insensato é aquele que vive de maneira louca. O insensato é aquele que vive de maneira precipitada. E ele vai usar algumas expressões aqui que caracterizam esta pessoa que vive loucamente. Está muito claro aqui no texto. Ele vai usar o termo tolo, ele vai usar a expressão loucura e também estulto. E aqui no verso 12, ele primeiro vai mostrar um breve contraste para depois ele entrar nesta categoria dos tolos. Ele vai mostrar, ele vai entrar aí mais profundamente com aqueles que vivem de uma vida doidivanas, mas ele vai falar, vai fazer um contraste aqui também entre aqueles que vivem debaixo do sol. Vamos observar aqui. Logo no início do verso 12, olhinhos no texto. O Eclesiastes diz assim: nas palavras do sábio há favor. Que venha a ser isso, irmãos. Nas palavras do sábio há delícias. Existe graça. O sábio, quando abre a sua boca, o seu falar é gracioso. Você reconhece alguém que tem sabedoria que vem de Deus pelo fluir das suas palavras, aquilo que sai da sua boca. A sabedoria enobrece. São palavras nobres, palavras enriquecedoras, irmãos. Em suas palavras, você pode colocar dentro delas vários adjetivos. Há consolação nos lábios do sábio, há moderação nas suas palavras, há total equilíbrio. Você vê a edificação quando ele abre a boca, a vida nas palavras do sábio, daqueles que temem a Deus debaixo do sol. E o sábio que Eclesiastes está falando, você já também sabe que aquele que teme a Deus, que vive todos os seus dias comuns, que são os dias do seu cotidiano, na expressão debaixo do sol, alguém que sabe medir as suas palavras, alguém que usa das palavras de tempo e momento oportuno. Ele não sai falando de qualquer forma, ele mede tudo, e ele faz, e quando ele faz, abre a boca, ele abre para que seja um rio caudaloso de graça. Que você seja assim, meu irmão e minha irmã. Que no exercício da tua vida você tenha graça nas suas palavras. Busca de Deus que a graciosidade de Cristo esteja nos seus lábios. Você sabe que isso pode abrir muitas portas para você. Isso pode levar muitos a converter os seus caminhos, quando você usa das palavras com graça. E o cristão é chamado para viver graciosamente com as suas palavras. Captura isso aí para você. Você não pode viver uma vida falastrona, fora daquilo que Deus, que é equilíbrio, fora daquilo que é edificação, fora daquilo que glorifica a Deus. O tolo e o insensato não são assim. Os tolos, os insensatos, eles vivem a vida debaixo do sol sem se importar com nada que é moral. Eles não se importam com nada neste mundo. E o pregador vai dizer
que os seus próprios lábios devoram. A ideia aqui é alguém que está destruindo a sua própria boca, mordendo os seus próprios lábios. A ideia é de destruição, perdão. Eles estão consumindo, eles estão triturando tudo. O tolo faz isso. Ele come os seus próprios lábios. Ele destrói todas as coisas, ele tritura tudo. Há destruição em suas palavras. Olha aí a leitura do verso 12. Mas o tolo, os seus lábios devoram. Aqui é realmente o contraste. Enquanto na boca do sábio há edificação, nas palavras do tolo, na boca do tolo, há destruição. E esta palavra devorar, aqui no hebraico, tem uma outra conotação: desperdício. Além de ser destrutivo, as palavras do tolo ainda é um grande desperdício. É uma grande perca de tempo, irmãos. Eu e você investimos o nosso tempo, a nossa emoção, o nosso coração e dar ouvidos às palavras do insensato. As palavras do insensato e do tolo no final arruinarão as nossas vidas. Então, é uma grande perda de tempo parar para dar ouvidos a essas categorias de pessoas. Nós não devemos buscar conselho do tolo. Ninguém busca conselho em tolos. Não se busca orientação para a vida em pessoas desajuizadas. Não se faz isso. É louco quem faz isso. A gente não olha para aqueles que vivem uma vida louca, que vivem loucamente, e vai buscar conselhos. A sua fala é um verdadeiro contraste entre o que o sábio diz. Mas infelizmente, meus amados, nesta vida debaixo do sol, muitos tolos estão falando. E o pior, muita gente está escutando. Os tolos deste mundo, deste século, têm audiência. E eu espero que os seus ouvidos não sejam deles. Porque eles capturam a emoção. Eles capturam a razão. O tolo tem audiência, meu Deus. E isso é triste, mas é a realidade da vida debaixo do sol. Há muita fala destrutiva formando opinião em nossa sociedade. Há muitas vozes, e essas vozes, o que elas estão fazendo? Elas estão devorando o que seja moral. Elas estão destruindo os valores da sociedade. Elas estão desvalorizando, elas estão depreciando, elas estão destruindo valores judaico-cristãos. Estão devorando valores da família. O que é família hoje? Não é o que era família há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Os seus argumentos tolos estão destruindo o que é verdadeira masculinidade bíblica. Hoje estão dizendo que masculinidade é coisa tóxica. Elas estão destruindo o que é a feminilidade bíblica. Estão dizendo que as mulheres têm que ser empoderadas. E afastam as mulheres de uma vida piedosa, de uma vida submissa, que é a graça e a coroa das mulheres. E os homens de ser másculos, de serem homens provedores, que vestem calça, que vai para a lida. Ao invés disso, ficam deitados e em descanso profundo, de maneira letárgica. Então nós temos visto e ouvido muitos militantes e suas causas tolas, incutindo nos ouvidos das pessoas suas fábulas. A sociedade que vivemos hoje não querem mais ouvir os sábios. Eles estão elegendo os tolos como os sábios. Então não se dá mais ouvido àquelas pessoas que têm valores, que amam família, que amam a igreja, que amam Cristo, que amam a palavra. Não se dá mais ouvido a quem vive de forma modéstia, se valoriza, a quem expõe o corpo. Eles não estão dando mais ouvido àquele que fala de moralidade. Pelo contrário, estão subvertendo todas as coisas. Eles estão fazendo trocadilhos e a gente está rindo e reproduzindo estas coisas. Chegam a dizer que tudo que é moral é subjetivo. E quem diz que é assim?
Mas a imoralidade, ela nega os valores absolutos. E a Bíblia é repleta de valores absolutos. A Bíblia nos diz como nós devemos ser. A Bíblia pauta nossas vidas. E é sobre o escrutínio dela que devemos viver. E nós não encontraremos maior sabedoria senão na palavra de Deus, onde o nosso coração precisa estar inclinado. E no verso seguinte, Salomão vai desenvolver o seu argumento. Veja no verso 13: as primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. Do início ao fim, há edificação na boca do sábio, mas na boca do tolo, do início ao fim, não há edificação. Tudo que sai da boca do perverso, do homem tolo, do homem insensato, Salomão está dizendo que é desagradável, maligno, mal, triste. Só há impiedade em suas palavras. Por isso que ele está usando a expressão aqui, loucura perversa. Do início ao fim, das primeiras às últimas. Este indivíduo só abre a boca. Não há conselho, não há edificação. Sempre as suas palavras estão enviesadas em estutícia. É um verdadeiro antro de perniciosidade. E pior, no verso 14, o Eclesiastes diz que o tolo é um tagarelas. Como que se a sua boca fosse um rio que jorra tudo que seja mal, mal conselhos, o tempo todo jorrando. É uma fonte inesgotável. Quando ele diz, o estulto multiplica as suas palavras, ainda que o homem não sabe o que lhe sucederá, e que lhe manifestará o que lhe será depois dele. Fala pelos cotovelos, chega a se comprometer com as palavras. Ele mesmo não se dá conta que ele não pode garantir o que ele diz, porque ele não tem categorias para conhecer o futuro. Então se compromete, fala besteira, e depois não tem como arrumar, não tem como consertar. Existem pessoas que pelo mal falar, tolamente, vai destruindo tudo do seu caminho, e depois quer vir catando os caquinhos. Não dá para consertar. Muita coisa que nós falamos. Há muita gente que tem muita bobagem, muita besteira na boca, no falar. Veja o conselho de Tiago. Nós estamos estudando Tiago às quarta-feiras, e eu já falei para você que Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Olha o que o pastor da igreja de Jerusalém falou, no capítulo 4, versículo 13 a 15. Olha o que ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, é vaidade, a vida é vaidade, muitas coisas da vida são vaidades, que parece por um instante se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Essa é a fala do sábio. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O sábio não se compromete com aquilo que ele não tem categoria para garantir. Ao invés de sair por aí se comprometendo, o sábio, ele chama o testemunho de Deus, e ele diz, na dependência de Deus eu vou fazer isso, se for a vontade de Deus isso vai acontecer. O tolo não é capaz de responder a este conselho de Tiago. Pelo contrário, ele é precipitado, ele vive multiplicando as suas palavras. Então, na nossa ambiência aqui, o meu clamor esta manhã é que Deus suscite corações sábios. Homens e mulheres, jovens e crianças, que não saem se comprometendo com suas palavras, falando aleatoriamente e vivendo como um tagarelas. O clamor e o conselho do pregador essa manhã
se coaduna com as palavras do pastor Tiago. Se Deus quiser, eu usarei das minhas palavras em santo temor a Deus. Eu mostrarei a sabedoria, confiando a minha vida e o meu destino sempre na mão daquele que escreveu todas as coisas que eu irei trilhar. Ah, irmãos, quem vive assim e quem coloca isso como um objetivo de vida, de fato vai ter uma vida mais leve e não vai viver frustrado. Há muito crente frustrado porque fica empenhorando suas palavras, empenhorando coisas do futuro que você não conhece. Vida sábia é colocar nas mãos de Deus o seu destino, sua história, como de fato já o está. O que é que o tolo vive multiplicando? O que ele vive falando sem parar? Como um tagarelas. Obviamente, você que me ouve aqui esta manhã pode se perguntar, e eu lhe digo, obviamente, isso é aquilo que Salomão já vem dizendo. Ele só vive falando o que é desagradável. Ele só vive falando o que é maligno, o que é pernicioso. Não há sabedoria em suas palavras, há só misérias. O tema é pesado, mas é verdade. Há só misérias, calamidades. É só isso que sai da sua boca. Talvez você conheça pessoas assim, no seu dia a dia, no seu convívio, que não consegue terminar uma frase, um pensamento sem um palavrão. Não consegue ser nada do que menos pessimista de forma negativa. E ele só consegue avaliar as coisas pelo campo do negativo, só consegue avaliar as coisas da pior forma possível. Talvez você convive com pessoas assim, que se alguém, ou você está resfriado, ele vai logo dizendo, cuidado, isso deve ser uma broncopneumonia. Se você está tossindo, ele vai dizer, olha, meu cachorro morreu assim, vá ver isso, viu? Talvez você esteja com câncer de pulmão. Mas é verdade. Vai ver se é um problema grave. Se alguém chega para lhe dizer, estou com dor de cabeça, e você é uma pessoa que vai dizendo logo, ó, você tem que fazer uma ressonância magnética, você precisa computadorizada, você precisa ver isso, pode ser um AVC, um aneurisma. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser prudentes, que nós não devemos cuidar de nossa saúde, que nós não devemos buscar os meios para viver bem e ter conforto. O que eu estou apontando aqui para vocês é que existem pessoas que só enxergam a ruindade, só existe malignidade e tudo que é ruim, em tudo que se existe, em tudo que se vive. Existem pessoas assim que só enxergam coisa ruim em tudo. Tudo para ela é o diabo. Ela nunca entende que ela mesma é responsável. Foi o diabo que fez isso. Não, foi você que fez isso. Vivendo tolamente, vivendo inconsequentemente, não colocando as coisas de forma ajuizada. Você conhece alguém hipocondríaco? Uma pessoa hipocondríaca é aquela que vive dizendo que está doente. Aí você vai e ela sempre está doente, ela sempre tem uma dor aqui, ela sempre tem uma dor acolá, mesmo que não haja evidências. Eu não estou falando de alguém que realmente está doente, está fazendo tratamento e se queixa de suas dores que são verdadeiras. Existe isso, no nosso meio existem muitas pessoas assim. Mas existem pessoas que são hipocondríacas. Elas procuram enfermidades onde não tem. Isso é um problema psicológico. Isso traz ansiedade. Isso traz nervosismo. Isso é um problema e leva à depressão. Vive fazendo exames desnecessários, sempre caçando o mal, quer achar o mal para se sentir vitimada, para se colocar em uma vitimização. Deus não te chamou para viver assim. Ou alguém que vive procurando problemas em si, coisa que não existe. Você vive querendo estar à base de medicamentos sem necessidade. Vive sempre à busca de tratamentos alternativos. Esse medicamento aqui não está me fazendo ficar bem, então vamos buscar uma coisa alternativa. É tudo problema psicológico. E você vive à base de medicamentos ou tratamentos
assim, alternativos em enfermidades que são supostas enfermidades. Você não tem evidência nenhuma. Você vai ao médico, o médico diz: você não tem nada, você está bem. É preciso o médico pegar você pelo teu colarinho, sacudir você e dizer: acorda, põe o pé na vida, amadurece. E deixa isso. Ainda tem aqueles que são hipocondríacos, digitais e cibernéticos, que não é suficiente buscar o médico que até já lhe disse a verdade: você não tem nada, acorda, vai viver, vai se exercitar, sai, vai para a praia, vai desfrutar com a família. Ele lhe deu a verdade e você não se deu satisfeito. E o que você vai? Você vai para a internet. Não, porque na internet você vai encontrar o médico que tem a solução para você. E aí você vai nos vídeos do YouTube e vai buscar um diagnóstico que você queria. Você que está me ouvindo e talvez esteja enquadrado em alguma coisa dessa que eu estou lhe dizendo, eu estou te dizendo que Jesus Cristo quer te libertar. Ele não quer que você viva assim. Você não precisa viver esse pânico. Você não precisa viver assim, nesta ansiedade, alimentando essas coisas e padecendo por causas que não existem, querido. Tem outra coisa, tem gente que quando vai contar a oportunidade que está se avizinhando na sua vida para alguém, essa pessoa recebe aquela notícia e já vai logo dizendo: mas assim, toma cuidado, porque olha, já tive um exemplo assim, já vi fulano assim. Ela te desencoraja. Ela tira toda a tua esperança, tira todo o teu brilho, e aí você pensa em retroceder. Você não avança. Mas porque você está buscando conselho no ímpio, você está buscando conselho no tolo. Não compartilha, quer saber? Fuja dessas pessoas. Não compartilhe a tua vida pessoal, não compartilha o teu ciclo de intimidade, de amizades com pessoas assim. Não tragam elas para a tua convivência íntima. Elas estarão ali orbitando, você tem que levar a palavra de Deus para elas. E essas pessoas, esse tipo de gente não vai deixar de existir enquanto houver humanidade. Mas você não está obrigado a viver no convívio da intimidade com essas pessoas. Elas podem estar te prejudicando. Elas podem estar roubando a tua confiança, roubando a tua segurança. Você nasceu para ser muito melhor do que o conselho dessas pessoas dizem. Procure viver com pessoas graciosas. Procure viver com pessoas sábias, com pessoas que vão lhe dar bons conselhos. Quando você estiver passando por um problema pessoal, um problema de saúde, algo que está sufocando o teu coração, você vai buscar um conselho no sábio, e ele, cheio do poder do Espírito Santo, vai orar junto com você. E você vai saber que o conselho dessa pessoa que é sábia virá sempre baseada na palavra de Deus, que vai encher o teu coração de paz. E você vai sair daquele conselho não com os seus problemas financeiros resolvidos. Você não vai sair não com aquele tumor removido. Você não vai sair como essas patifarias por aí sempre acabam prometendo que não se concretizam. Mas você vai sair com paz, segurança e confiança em Cristo. E sabendo que Ele no seu poder, e se estiver dentro da sua vontade, Ele vai te curar, Ele vai te recuperar, você vai renascer e as coisas vão caminhar. E também, se Ele não tiver no plano dele de fazer nada disso, Ele vai te levar e vai ser para a glória dele, e você vai estar muito melhor. Quando nós compartilhamos o nosso íntimo, as nossas demandas com sábios, nós temos o nosso coração aquecido, nossa fé renovada, a gratidão no nosso coração e contentamento, irmãos. Esperança e fé brotam quando ouvimos conselhos da palavra de Deus. Veja o verso 15. No verso 15, Salomão diz que para o tolo, o trabalho é aquilo que dignifica, para ele não vale de nada. Ele não consegue nem acertar o caminho da casa. Vamos ver o que isso significa. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Alguns comentaristas dizem que este versículo aqui é o tipo de muitos ditados populares que Salomão está usando aqui no livro de Eclesiastes. É como que se tivesse a ideia para dizer assim: o tolo, ele que fala demais, mas na hora do vamos ver, ele foge da raia. Ele vive falando, ele vive arrogando até que ele é bom, que ele é tudo isso, mas na hora H,
ele zarpa. Ele te deixa numa fria, sozinho. O insensato não gosta de trabalho. O pequeno esforço para o insensato é fadiga, é exaustão. Ele não gosta de acordar cedo, Clério, de pegar o ônibus às 4 horas da manhã. O tolo quer vida mansa. Licença aqui. O tolo quer vida mansa. Na hora do vamos ver, ele foge. Ele não sabe o caminho de empreender. Ele não chega a lugar nenhum, nem a sua própria casa, nem a sua própria cidade. Agora, veja o verso 16. A partir do verso 16, ele vai passar a falar a respeito da maturidade, do tolo imaturo. Dos versos anteriores até aqui, ele vem falando da fala comportamental e de tudo isso que o tolo pratica. Agora ele vai falar da imaturidade insensata na vida dessas pessoas. Aí ele vai dizer no verso 16: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Não podemos perder de vista que Salomão é um estadista, ele é rei. E neste exato momento em que ele está falando à sua audiência, aqui na época, ele é rei, ele lidera. Ele sabe muito bem que um rei tolo e imaturo faz com que a sua nação seja vulnerável. E por isso ele diz, ai de ti. Ai de ti, nas escrituras, aqui em Salomão, é uma forma de falar juízo. É uma forma de expressar lamento. Ai de ti, coitada desta nação. Palavra aqui, criança, que Salomão diz, cujo rei é uma criança, é sinônimo de imaturidade. Até porque nas escrituras a gente já viu Deus levantar rei e criança, e essa criança ser cheia de sabedoria. O problema não é a idade, o problema é a maturidade. Você sabia que tem gente que é barbudo e já é cabelo grisalho, é imaturo? Completamente imaturo. E que toma de goleada de gente, menino novo, que nem saiu direito das fraldas, mas já possui uma categoria de sabedoria, porque ele busca em Deus. Então a palavra criança aqui é para se referir à imaturidade. E é lamentável quando o tolo está governando uma nação. Alguém que não é capaz, é imaturo, é impotente. E facilmente, nos tempos de Salomão, uma cidade que tivesse um rei nessas qualidades negativas, facilmente seria tomada, seria sitiada. E ele continua dizendo no verso: e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Salomão está falando que os governantes do seu tempo, a sua maioria, não tinham preocupação nem estratégia com o seu reino, cuidado com os seus súditos, não tinham nenhum cuidado em defender as fronteiras, as seguranças dos seus muros, o bem-estar do seu povo. Pelo contrário, eles já acordavam pela manhã cedo para encher a barriga e para encher a cara, para viver embriagados. Só eram levantados de manhã cedo para seguir o caminho da glutonaria e da embriaguez, pela manhã bem cedo. Isso se aplica aos nossos dias. Homens e mulheres que tomam as melhores horas dos seus dias, os melhores momentos do seu dia, para gastarem com bobagens, para gastar com besterol, coisa inútil, coisa fútil, com o supérfluo. Pessoa que não planeja o seu dia. Pessoa que não sabe nada do que vai acontecer no seu dia e vai vivendo a vida sem organização. Acabam por viver uma constante correria. Você vive assim? Correndo, sufocado. Você não se planeja. Você gasta as melhores horas do seu dia e aí na tua correria depois você tenta recuperar e não vai conseguir recuperar o tempo que você perdeu. Você perdeu o tempo com besteira. Uma vida atropelada. Você está fazendo o que dá. E o seu discurso de desculpa é essa: eu faço o que dá. Você está sendo inconsequente. Você está sendo irresponsável consigo mesmo. Meu amigo e minha amiga, meu irmão,
o tempo passa e escorre como água em nossas mãos. A gente não segura o tempo, nós não temos poder, a gente vai envelhecendo. Você não tem mais a mesma força que você tinha anos atrás. E é daí para pior, querido. Seus ossos vão doer, seus dentes vão cair. Eu já perdi alguns, viu? Estou lutando para não perder mais. Mas é a vida. E quando nós vivemos, irmãos, de maneira inútil, insignificante, a nossa vida vira um azogue. A verdade é essa. Você não vai recuperar o tempo se você não se organizar. Mas talvez hoje seja a hora de você botar o pé no chão e dizer: olha, eu vou fugir de vez de uma vida inútil. Eu vou abandonar de vez desses besteirós. Pessoas que não se planejam, vivem a vida atropelada. Eu estou dizendo, conclui que vão viver de maneira perfeita? Não irão. Tudo que está debaixo da tua jurisdição, você leva de maneira irresponsável. Vai fazendo, vê o que dá. Sabe o que é isso? É viver de forma embriagada. E você está com a barriga cheia, o pior é isso. Para você isso te satisfaz. Ô, meu filho e filha. A gente vive um momento assim. Nos dias que vivemos é muito fácil nos distrair, logo nas primeiras horas do dia. E eu vou lhe dar um exemplo que talvez você esteja dentro disso. Bem cedo você não para orar. Você deveria orar. Você deveria fazer, a primeira coisa é orar de manhã cedo. Você deveria consultar a palavra de Deus, mas você vai para os seus aplicativos, você vai para o WhatsApp. O celular está do lado do teu travesseiro. Você não tem nem medo que aquilo pegue fogo e você morra incendiado. E você vê tanta coisa aí na mídia mostrando isso. E a primeira coisa que você faz não é dobrar os joelhos, é usar os dedos nas telas. E aí você vai e passa o tempo e horas. Aí você vai para o TikTok. Fica lá no TikTok, nos shorts, views. Passam horas, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1000 horas. Se o dia tivesse 1000 horas, você passaria 1000 horas ali. Você depois dos shorts, você vai para o Telegram. É o Telegram. E depois você vai para o Instagram. Hoje à noite eu vou pregar um sermão. Eu vou interromper a série de Hebreus para falar sobre isso. Eu fazendo este sermão, meu coração fica inquieto para falar mais sobre isso. E eu vou pregar sobre essas coisas específicas hoje à noite. E aí você vai para o Telegram, você vai para o Instagram, você faz dessas coisas os melhores momentos do seu dia. Eu não estou falando aqui de você que vive, trabalha e precisa desses aplicativos, dessas coisas. Mas até mesmo nisso você tem que ter prudência, você tem que ter moderação, equilíbrio, para não ficar como glutões dessas coisas. Você come, enche a barriga, é insaciável com essas coisas. Você está como um beberrão dessas coisas e está embriagado nisso, já perdeu a razão de tempo, de hora, de tudo. Isso são os adolescentes, estão me ouvindo? As crianças, homens, mulheres e idosos, todo mundo está dentro disso aqui. Vocês estão perdendo o tempo da sua vida. Você que vive assim. E ainda a gente aqui que pode pensar que o pastor não responde todas as mensagens. Eu não vivo nisso, irmãos. Eu não vivo em função disso. Eu só respondo o WhatsApp o que precisa. Eu só falo, ou eu só procuro falar de uma maneira oportuna. Eu pouco falo nos grupos da igreja. Vocês já viram isso? E vocês acham que é à toa? Eu tenho aprendido com Salomão. Talvez você precise fazer a mesma coisa. Porque depois a gente se compromete, irmãos. E não dá mais para pagar a mensagem. Não dá mais para reeditar. E já era a interpretação de fulano e beltrano. A verdade é que nós estamos ficando escravos dessa inutilidade. Você está vendo o teu filho, ele está ficando escravo dessa inutilidade. A verdade é que muito besterol já faz parte do nosso cotidiano.
A verdade é que a gente gosta de jogar o tempo precioso das nossas vidas na lata do lixo, pelo ralo. A gente está jogando tempo precioso de oração pelo ralo, de meditação na palavra de Deus, trocando por TikTok. Olha, veja aqui o vídeo, olha, veja aqui. Aí compartilha para todo mundo. Outra coisa, você até compartilha aquelas frasezinhas de que tem flores, coração, Bíblia, mas você não sabe nem o conteúdo. Eu já vi imagens e conteúdos que não tem nada a ver com crente, mas você no automático já mandou. Puf, não avaliou nada. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos jogando nosso precioso tempo com família fora. Nós estamos jogando o tempo de estar olho a olho pela lata do lixo. Nós temos visto muitos marmanjos, homens barbudos, que têm tido atitude de criança, envolto à tolice. Youtuber, videogames, essas coisas desportivos estão tomando demais o teu tempo. Áreas importantes da tua vida estão ficando pendentes e você não consegue se fortalecer. E também o que está acontecendo? Um sentimento egoísta vai suscitando no coração, porque você não quer que ninguém te incomode. A tua mulher vai lá e diz a você que é hora de conversar, e você, peraí! Porque está tomando seu tempo precioso, né? Nessas coisas. O teu filho vai falar com você, porque ele tirou a tua atenção de estar ali no aplicativo. Teu filho está precisando de você. O meu filho está precisando de mim, a minha filha está precisando de mim, as minhas filhas. E se eu perder o tempo, a minha mulher precisa de mim. Teu marido precisa de você. Não seja como criança, como tolo, perdendo tempo com o besterol dessas coisas. Quando Salomão assumiu o trono, meus queridos, ele não passava de uma criança. Ele disse isso: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não passo de uma criança. O que ele estava dizendo? Eu sou imaturo. Amadurece, meu Deus, para eu cuidar deste povo tão grande, poderoso, que o Senhor me deu para eu conduzir. A tua família, este povo. Você precisa de maturidade para conduzir o teu lar. Mesmo o jovem, Salomão possuía mais ou menos uns 20 anos, mas ele se sentia ali naquela hora incapaz. Você precisa pedir a Deus maturidade para você liderar bem na tua casa. Liderar bem onde você estiver. Veja o verso 17. O contraste, ele mostra o bem sobre uma nação que é governada por um rei sábio. Olha o que ele diz: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se assentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para a bebedice. Enquanto o tolo governa de maneira displicente, os nobres não, eles se assentam para planejar. Ele planeja a família. A nobreza aqui não é ser descendente, primeiramente falando, de uma descendência nobre. É alguém que tem virtudes e valores. O prudente tem virtudes e valores. Sabe, meu amigo, meu irmão? Ele governa porque há virtudes e valores, então ele governa com justiça. E a palavra ditosa aqui é para dizer: essa nação, essa família, essa casa, essa igreja é bem-aventurada. Porque o líder dela, o pai, a mãe, o pastor, o líder do departamento, o gerente da empresa, ele vive de maneira virtuosa. Ele é maduro em Cristo. Então há esse ditoso viver nessas ambiências. Quando os governantes de uma nação se assentam à mesa, os pais se assentam à mesa para discutir as coisas do reino de Deus, a edificação, há o bem no meio da família, no meio do povo de Deus. Quando os governantes, irmãos, estão governando com justiça, é aquilo que a palavra de Deus diz em Salmos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo o povo que Deus escolheu para ser a sua herança. Essas palavras que Salomão está falando aqui para nós, elas se aplicam às nações? Sim, mas também se aplica dentro da nossa própria casa, na nossa família. Nós devemos viver com maturidade dentro do nosso lar, e aí a nossa família vai ter regozijo. Sabe por que muitas vezes na tua família não tem verdadeira alegria? Porque está faltando maturidade, virtudes cristãs no teu lar.
O teu lar está parecendo com tudo, menos com um lar cristão. Há tempo para tudo, menos para orar juntos, para fazer o culto doméstico, para abrir a Bíblia. Logo cedo de manhã você tem que fazer isso com seus filhos. Se não dá, a mulher pode fazer. Se não pode ser cedo de manhã, pode ser no meio da tarde, pode ser à noite, mas tem que ter. Você está mostrando, você está comunicando ao seu filho como é ter uma vida valorosa em virtudes como um cristão. Às vezes, eu estava conversando com minha mãe ontem, às vezes o seu filho vai à casa do amiguinho que não é crente, que não tem pais justos, e quando ele chega lá, ele vê o mesmo comportamento do pai sendo reproduzido lá naquela casa, da mãe a mesma coisa, a família a mesma coisa, tudo desarrumado, tudo desordenado. Não há valores na tua casa, cristão. O que vai acontecer com essa criança lá na frente? Ela vai para o mundo, não tem princípios, não tem valores. Veja o verso 18. No verso 18, Salomão, ele apresenta outro contraste entre o governante imaturo, entre o governante imaturo e o governante que possui maturidade. Ele vai falar no verso 18: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Vem cá, eu ainda preciso de mais 10 minutos aqui, viu? Hoje a pregação é longa mesmo, mas eu acho que vocês estão acostumando já. O pregador está dizendo que um governante estadista, tolo e preguiçoso, presunçoso, ele é inábil de má gestão, e ele faz ruir tudo. Traz para a família. Ele está vendo a casa prestes a desabar, e ele não está nem aí. Tolice? Você está cuidando de tudo menos da tua casa. Você está presente em tudo menos na vida dos teus filhos. Você está presente em tudo menos na vida da tua mulher, menos na vida do teu homem, teu marido. A tua casa está ruindo e você está debaixo dela. Há goteiras na tua casa e você não está nem aí. Para você tudo é satisfação e júbilo. Não é verdade. Você não está enxergando não as coisas. Assim é a nossa família. Às vezes quando a gente está agindo dessa maneira, inconsequente, de maneira imatura, nosso ofício, nossa posição, se não for bem executada, trará ruína em nossa família, destruição em nossa casa, por conta da nossa inabilidade como pai. A nossa filha pode casar errado. Você sabia disso? O teu filho pode casar errado. Você e eu podemos destruir o futuro dos nossos filhos pela nossa inabilidade na função paterna e materna. Você sabe disso, mas eu preciso te relembrar. Sabe, a posição que você está é para edificar. Você é o chefe da família. Você é a rainha do lar. Você tem que governar bem, com prudência, com valores e virtudes. O teu filho está olhando para você o tempo inteiro. Tua filha também. Qual é a referência de homem que ela vai buscar? Qual é a referência de mulher que ele vai buscar? Por conta da nossa própria inabilidade e preguiça de ir ao lar e reparar as falhas. Você sabe que tem falhas, mas tem medo, vergonha, e o telhado está rachando, trincando. Há um dilúvio dentro da tua casa, e você está remando como se tudo estivesse muito bem. Você não aperta as folgas. Você mantém a vida cristã dentro do lar frouxa. E o que acontece? Tua família vai ruir, vai desabar. Se o teu filho não te pega orando, não te surpreende orando quando ele abre a porta do teu quarto, nunca te viu de joelho, meu Deus. Se o teu filho nunca te viu lendo a Bíblia, meditando a Bíblia, está na hora de você se arrepender disso e plantar essas sementes no teu lar. Olha, o preguiçoso não busca essas coisas.
Viver uma vida cristã com presunção é ruína. E o pior é que você vai levando tudo que está ao seu redor, vai arruinando o teu lar pelo teu mau testemunho. E qualquer momento esta casa pode desabar, o teto pode cair. E é melhor reparar agora do que quando o desastre acontecer. É melhor consertar agora, tome uma posição agora, deixe de ser tolo, deixe de ser estúpido, deixe de ser grosseiro, grosseira, presunçoso, preguiçoso com a sua família. Clame a Deus por misericórdia, pede a Ele que venha sobre o teu lar. Essa manhã, clame Ele a isso. Que Ele governe a tua família e use você, use a tua vida. Veja o verso 19. O pregador vai dizer que no verso 19, o tolo, em sua imaturidade, ele facilmente se ilude com 3 coisas. Olha o que ele diz: o festim se faz para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo. O tolo é iludido facilmente por quê? Por festas, bebidas e dinheiro. Ah, a tua casa está uma festa? Você não enxerga os problemas dela. Até muito dinheiro na conta aí. Você consegue pagar tudo, suas contas, né? Dificilmente você vai parar para olhar as coisas que estão difíceis no teu lar, que o dinheiro não pode resolver. Ah, a bebida, o vinho, a alegria fora de um contexto bíblico. Sabe, meus irmãos, o que a tolice e a imaturidade faz? Com o que o pregador está dizendo, ela tira a nossa noção de realidade. Ela tira a noção de realidade. O tolo não consegue enxergar que a casa está desabando. Não enxerga. O tolo não consegue ver que a família está sofrendo. Não vê. O tolo não consegue enxergar que a nação está desmoronando. Para ele tudo é festa. Bebida, vinho, uau, frenesi. O tolo sempre será vencido por essas coisas. Pelo poder, pela fama e pelo dinheiro. Ele não se dá conta que a música um dia vai parar de tocar. A música um dia para de tocar. Ele não se dá conta que a gota de vodka vai faltar no fundo do copo. A bebida não vai mais lhe trazer alegria. Ele não se dá conta que o Pix, um dia não vai ter mais na conta o dinheiro para fazer o Pix. Vai faltar dinheiro. E geralmente quando isso acontecer, ou quando acontece na vida de um tolo, ele entra na solidão. E é terrível a solidão na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque ele já perdeu tudo, inclusive a família. Tem mais nada, não tem mais ninguém. Os filhos viram as costas. Nunca foi um pai. Nunca foi uma mãe. Tem mais dinheiro, agora está doente, está velho, está fraco. Está colhendo o que plantou, ruína. Solidão. Acabou a música. Acabou a força, acabou a juventude. Tem mais vodka, tem mais vinho, não tem mais Pix. A aposentadoria não lhe sustenta mais. Eu sempre fico dizendo isso. Os nossos filhos é que são as nossas verdadeiras aposentadorias. Eles é que são nossos verdadeiros patrimônios. Se nós ensinarmos a palavra de Deus a eles, se ensinarmos eles a amarem a família, eles vão voltar. Eles saem, eles têm que ir para a vida, construir a vida deles. Mas eles vão lembrar do papai e da mamãe piedoso e piedosa, e volta e abraça. Mãe estava dizendo, onde é que eu vou ficar? Eu disse, aqui. Quando ficar velhinha. Tem Camila, tem Sabrina, tem um bocado de menino para... E a gente está pensando nisso. Mas se você não cuidar dos seus filhos, eles vão embora e nunca mais você vai encontrar eles. Sabe o que muitos filhos fazem? Mesmo tendo condição, guardadas as proporções, mas mesmo tendo condição, pega o papai e a mamãe velhinho e coloca num asilo. Isso é triste. Isso é triste, não era para ser assim.
Eu estou dizendo salvo proporções porque tem momentos que é ali que tem que ficar mesmo, que não tem como. Mas estou dizendo ao filho que poderia fazer diferente, ou aos filhos. Mas você sabia que você é responsável? Que eu sou responsável? Se eles não voltarem, a culpa foi minha. Não é de ninguém, não é do mundo, não é do diabo, é minha, é de Érica. É bem apropriado esses conselhos aqui, meus irmãos, porque muitos ali em Salomão poderiam estar dizendo: ah, fulano e beltrano vive assim. E você pode às vezes estar aqui também fazendo a mesma coisa. Mas o que ele está dizendo é: não devemos fazer juízo. Veja o verso 20. No verso 20, para a gente concluir. Ele chama a sua audiência a uma atenção muito apropriada. Nem tão pouco em pensamento amaldiçoes o rei. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem tão pouco no mais interior do teu quarto o rico. O pregador está dizendo aos seus discípulos: não sejas insensatos a este ponto de falar mal dos governantes, dos que possuem posição de autoridade que Deus constituiu. A gente sabe que a Bíblia não nos coloca nessa posição. Nós precisamos orar pelos governantes, pelos que Deus deu autoridade a alguma coisa. Então é apropriado porque alguém podia estar lá no meio da audiência de Salomão dizendo: olha, fulano é assim, Beltrano é assim. Ou você pode estar dizendo: meu pai é assim, pastor, a minha mãe é assim, meu marido é assim, minha esposa é assim. Ore por ele. Orem por eles. Eles não deixarão de ser autoridade nunca. O marido sempre vai ser o cabeça da mulher. O pai sempre vai ser o chefe da casa. A mãe sempre vai ser a rainha do lar. O filho tem que sempre se submeter. O chefe sempre vai ser chefe, enquanto ele estiver lá liderando. O presidente sempre vai ser o presidente da nação, enquanto ele estiver governando. Nós precisamos orar, não fazer juízo de valor. Nós precisamos reclamar a Deus. Sabe por quê? E ainda ele vai dizer, por que devemos fazer isso? E Salomão está trazendo esse conselho bem apropriado para eles. Ele vai dizer: porque as aves do céu podem levar a tua voz, e o que tem asas pode dar notícia das tuas palavras. É aquilo que a gente usa aqui no nosso ditado do nosso tempo: paredes têm ouvidos, um passarinho me contou. Alguém que possui autoridade pode te colocar em maus lençóis por causa das tuas palavras. Então, por sabedoria, não incorra nas palavras tolas do insensato. Não fique falando mal das lideranças. Pelo contrário, ore por elas. Entregue a Deus. Salomão está dizendo que devemos ter cuidado com as nossas palavras para não ficarmos refém delas. Precisamos lembrar, meus irmãos, que autoridades foram constituídas por Deus. E como eu já falei para vocês, em Timóteo e Romanos tem textos que falam sobre isso. O filho não pode apontar o pai, não pode apontar a mãe. Não fiquem apontando o pastor. Orem por ele. Quando vocês virem os meus defeitos, que são muitos, meus irmãos, porque eu não sou perfeito, é hora de orar por mim. É hora de dizer: ajude meu pastor, Senhor. Isso é amar. Quando eu ver o teu defeito, eu vou fazer a mesma coisa. Orar. Quando você vê que eu estou muito demais, me repreenda, porque a palavra de Deus manda você fazer isso. Você não está quebrando nada. Repreenda em amor. Eu vou fazer a mesma coisa com você. Abandonem de vez a vida tola e amadureça para a glória de Deus, enquanto vocês vivem debaixo do sol. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. A exposição da tua palavra é o que purifica o nosso coração. E nós, Senhor, reconhecemos as nossas falhas e nossa fragilidade. Todos nós, Senhor, a começar de mim, somos confrontados por essa mensagem nesta manhã. Lava nosso coração, nos desperta, Senhor, nos amadurece. Nos ajude a usar bem as palavras. Nos ajude a cuidar da nossa casa, Senhor, da nossa família. Restaura, Senhor, todas as coisas. Nos capacite para tal,
exercício. Porque um dia estaremos diante de Ti e iremos entregar ao Senhor esta liderança. E que nesse dia nós possamos, Senhor, ser achados por Ti como servos bons e fiéis. No nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos se assentar, tem 5 minutinhos aí para a gente fazer a nossa escola bíblica, tá bom? As adolescentes vão se separar aí, vão para...